A paz do Senhor, glórias a Deus por mais um vídeo. Eu agradeço a sua presença aqui nesse vídeo para a gente estar falando da palavra do Senhor, que é o que mais importa, é aquilo que enche o nosso coração, amém? E como você viu aí no título desse vídeo, hoje a gente vai falar sobre Deus se revela através dos sonhos. Eu sempre faço algumas anotações aqui só para não esquecer do foco, então se eu estiver olhando para baixo é para eu lembrar de coisas importantes que o Espírito Santo colocou no meu coração, então que ele fale no meu coração e no seu também, né? Porque toda palavra que a gente fala tanto serve para o outro, mas primeiramente a palavra vem para aquela pessoa que está falando, né? O Espírito Santo ministra aqui para a gente poder passar. Bom, então, gente, hoje eu vou contar então algumas experiências que eu tive, né, sobre Deus se revelar através de sonhos. Aquilo que o Senhor me colocar aqui na memória para compartilhar com vocês, eu vou estar falando. E a gente vai falar um pouquinho sobre a busca ao Senhor e as revelações que Ele dá, né? Que a gente vê algumas passagens na Bíblia onde o Senhor mostra isso. Então, eu acredito que muitos de vocês já devem ter tido essa experiência do Senhor está se revelando para vocês através de sonhos, ou se você ainda não teve, mas alguém perto de você já teve experiências onde o Senhor se revela algo que está para acontecer. Ele não deixa os seus filhos perdidos no que está acontecendo, ele sempre vai avisar antes. E como eu falei num dos vídeos anterior, o Senhor tanto fala, tanto revela como fala, como ministra na nossa vida através de sonhos, sim. Nesse vídeo eu vou falar mais de sonho, tá? Mas claramente Deus usa pessoas também, profetas, enfim. Deus usa outras formas, mas esse vídeo vai ser através de sonhos que a gente vai estar falando, amém? Bom, então, gente, a passagem que eu quero deixar aqui para vocês, aonde fala, né, onde confirma isso sobre Deus revelar através de sonhos, está lá em Jó, no capítulo 33, o versículo do 14 ao 16, que diz assim, ó. Vou ler a partir do 13, tá bom? Que diz assim, ó. Não, eu vou ler a partir do 12, gente, vamos lá, que foi onde eu grifei aqui na minha Bíblia tudinho, ó. Nisto não tens razão. Eu te respondo, porque Deus é maior que o homem. Por que contendes com ele, afirmando que não te dá conta de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Então aqui a gente vê que Deus fala de dois modos, né? Como fala ali no versículo 14, né? Em sonhos ou em visão. Claramente a gente vê pessoas que têm visão. A visão é o tipo de arrebatamento que a pessoa tem de sentido, tem de espírito, enfim, deixei isso para outro vídeo, vamos falar dos sonhos então. E quando adormecem na cama, então, lhe abre os ouvidos e sela a sua instrução. Ali em cima fala, Deus fala de muito modo, mas o homem não atenta para isso. Então, claramente a gente tem sonhos que são sonhos de cansaço, a gente às vezes passou o dia muito pensando num assunto e acaba que de noite aquele assunto toma a nossa cabeça, mas tem o sonho que a gente tem, como a palavra fala ali, estarmos atentos, porque Deus mostra, Deus fala muitas vezes seres malignos que estão por trás daquilo que está acontecendo, ele te revela justamente para você estar orando contra. Teve uma situação na minha vida, vou contar uma experiência para vocês. Na verdade, eu vou contar algumas conforme o Senhor for me lembrando. Eu vou contar dois sonhos fortes que eu tive. O primeiro, eu vou contar um mais recente, onde eu estava passando por um momento, gente, de contenda tão grande, uma situação tão chata, sabe? Tão conflituosa, e que acabaram que me botaram pelo meio. Eu falava, Senhor, como assim, Senhor? Me ajuda, sabe? Porque eu tento, na medida que eu posso, manter a paz com todos, sabe? Eu tento, a gente se esforça, mas quanto mais você se esforça, mais o inimigo vai bater em você e vai tentar te colocar para pessoas contenderem contra a sua vida. Por quê? Porque a pessoa que mais... gente, tenha isso na sua cabeça. Quanto mais você buscar o Senhor,
Quanto mais você estiver buscando a Ele, se consagrando, se santificando, mesmo nos seus pequenos passos, né? Porque ninguém muda totalmente de uma hora para outra. O Senhor vai fazendo toda aquela caminhada, trabalhando no seu coração, na sua vida, enfim. Ele vai usar, o inimigo, ele sempre vai. Sabe aquela frase bem popular que o povo fala: ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto? Então, quando o inimigo vê que você está frutificando, que você estiver mexendo, porque, gente, tudo que você faz para o Senhor, você está mexendo no mundo espiritual, você começa a mexer. Lembre-se sempre que você estiver mexendo no mundo espiritual, ele vai olhar para ti. E quando ele vê que você está fazendo o que é certo, indo naquele caminho, enfim, ele vai querer te machucar, te desmotivar, ele vai querer te derrubar de todas as formas. Uma coisa, tô com esse muro atrás de mim, lembre-se sempre, o muro não pertence a Deus, o muro é de Satanás. Então você é crente, é quente ou é frio. Então, lembre-se sempre o lado que você quer estar. Mas lembre-se também que, independente de todas as batalhas, de todas as afrontas que você estiver passando, mais vale passar por tudo isso com o Senhor do que estar calma ali naquela calmaria. Porque o inimigo, ele quer assim, que você esteja ali, ó, quietinho no seu canto, ali você vai indo, naquela aguinha morna, tá gostoso, tá tranquilo, você não tá sendo atacado de nenhuma forma, só que lá na frente você vai colher o quê? Colher que você esteve toda a vida em cima do muro, você não tomou partido do lado espiritual que você quer estar. Lembre-se sempre, você sempre vai estar de um lado ou do outro. E o muro não pertence a Deus. Não adianta, não tem neutro. Ou você é ou você não é. Ou você pertence ou não pertence. Lembre-se sempre disso. Então tinha essa situação que eu tava passando, eu tava pedindo ao Senhor que me revelasse. E depois que o Senhor, lembre-se sempre, quando o Senhor te dá um sonho te revelando algo, ele quer te dar o livramento. Independente do que seja. Se você sonhar, às vezes, com alguma coisa assim, em relação à morte, meu marido ele tem um dom de discernimento de sonho. Então, Deus quer te livrar daquilo. Ele tá te mostrando para você orar intercedendo, seja pelaquela pessoa que você, né? Seja por várias situações de saúde, seja quando ele tem que te puxar a orelha, ele quer te dar o livramento, porque o Senhor sempre quer que você caminhe em direção a ele. Então, o Senhor me deu um sonho muito forte, muito real. E você percebe quando o sonho quer te dizer algo, porque aquilo fica martelando, martelando na sua cabeça. E no sonho eu via as duas pessoas, que era o foco da situação, eu via um demônio bem grande. Ele parecia um lobo bem velho, assim, só que grande, assim, maior que uma pessoa. E ele tinha garras enormes, enormes, tinham dentes enormes, dentes grandes. Eu vou deixar uma foto passando em algum desses lugares como um exemplo, tá? Um exemplo dos dentes que ele tinha, tá? Não é, o rosto não vai ser igual, mas foca nos dentes. Era mais ou menos esse tipo aí que eu vou deixar uma foto ilustrando pra vocês. E as garras, gente, enormes, eram garras grandonas. E essas garras estavam cravadas, ele tava atrás dessas duas pessoas. Tipo, assim, ó, a mão aberta, uma pessoa tava aqui e a outra aqui, que era o foco do negócio. E cada mão dele tava cravada na costela de uma, assim, enfiada, e a outra mão na costela da outra do outro lado, como se ele abraçasse as duas e cravado a costela. E aquilo ali me mostrou, e ele tava com aqueles dentão, ele ria, sabe? E as duas pessoas estavam rindo também. Naquele sonho eu entendi, não precisei nem que o meu marido me ajudasse no discernimento, né? A gente, claro, conversamos sobre isso, mas eu entendi o que Deus estava me mostrando, né? Que elas estavam sendo usadas, essas pessoas estavam sendo usadas para me entristecer, para, enfim, para gerar todo aquele conflito, né? Enfim, tudo mais. Então, esse foi um dos sonhos que o Senhor me mostrou. Teve outra situação, teve várias, gente, mas eu vou separar duas apenas para contar para vocês, para esse vídeo não ficar muito longo. Teve outra situação que eu tava, gente, a minha casa lá onde eu morava, não essa casa aqui, a outra, tava, gente, muito, eu não sei, eu tava sentindo um peso tão grande nessa casa, tão grande, tão grande, tão grande. E eu lembro que eu tive um sonho assim, que tinham muitos, eram como se fossem mortos-vivos, sabe? E eles batiam nas janelas, nas portas, eles arranhavam, assim, a porta da minha casa. E eu lembro que tinha uma escadinha assim, eu subia nessa escadinha e eu ficava lá apavorada, sabe? Mas eu lembro que a casa estava bem iluminada, sabe? Eles não conseguiam entrar. Então é isso, eles querem entrar na sua vida, sabe? Enfim, foi, assim, um sonho bem, bem profundo. Teve outro aqui que o Senhor me traz à memória,
Que foi assim, teve um dia que eu tava buscando bastante ao Senhor, né, buscando o direcionamento dele, e foi uma manhã que eu tava com muito sono, e às vezes quando você tá com muito sono fora de horário, quando você dorme, Deus revela algo, porque você entra naquela Madonna, né, que chama. E eu me deitei, falei, Senhor, se tu quer falar comigo, fala, sabe? Eu me deitei, fui até aqui nessa casa mesmo, e eu sonhei que eu tava sendo seguida por muitos cachorros mesmo. E tinha um que ia na frente, que ele era dourado, sendo seguidos por outros. Aí tinha uns dourados, tinha uns marrons, o preto, e era aquele montão de cachorro. E eu falava, nossa, que cachorro bonitinho. E eu pegava o cachorro, falar em cachorro, o meu tá latindo de fundo, me perdoe. E eu falava, ai, que bonitinho, gente. E eles vinham fofinho, assim, eles queriam entrar dentro da minha casa. E quando foi pra entrar dentro da casa, sabe, aquele cachorro se transformou em outra coisa e eu acordei. O que é aquilo? O cachorro no sonho muitas vezes não é bom, tá? Cachorro não é bom. E, enfim, tem diferentes traduções, né? Diferentes coisas que significa o cachorro. Nesse caso, era como via um funil assim de cachorro e cada casta era uma casta de demônio. Se eu tivesse, o Senhor me acordou com tudo na hora, numa situação, alguém me ligou, uma pessoa que nunca me liga. Por quê? Porque naquele momento eu ia pegar aquele cachorro e ia trazer pra dentro da minha casa. E isso é o quê? É a legalidade, entendeu? Então o Senhor me acordou antes. Foi bom que o Senhor ministrou na minha vida sobre algumas coisas que eu tenho que cuidar pra não estar entrando. Então o Senhor fala, Ele se revela através de sonhos. Outra coisa que eu quero falar aqui, outra passagem que tá lá em Jeremias, gente, o livro de Jeremias é tão bonito. Leiam Jeremias, que eu vou ler para vocês aqui, ó. Eu vou ler Jeremias 29, a partir do 11, que diz assim, ó. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Aí a famosa passagem que diz... Peraí, gente, deixa eu dar uma pausa ali no meu bichinho. Perdão, gente. Mas o meu bichinho, ele não pode ver nem um passarinho passando. Mas enfim, ó. Perdão, tá? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o que é buscar de todo o coração? Dar exclusividade sem distrações, na oração, leitura e aprender na palavra do Senhor. Eu anotei isso bem aqui. Ai, gente, perdão que agora tem barulho de obra. Me perdoem. Mas meus vídeos vão ter que ser assim, sabe? É o único horário que eu tenho pra gravar. Então, dar exclusividade a Deus sem distrações. Em orar, em ler a sua palavra, em aprender da palavra. O melhor horário que a gente tem, às vezes, pra buscar o Senhor é pela madrugada. Porque, olha só, hoje, por exemplo, eu tô sozinha aqui nesse horário. Eu poderia estar o quê? Eu vou buscar o Senhor agora, eu vou me ajoelhar, mas olha o tanto de distrações que a gente tem. Cachorro latindo, obra do lado, barulho, e bateção daqui, e bateção dali. Daqui a pouco o vizinho liga o som. Então, isso tira tudo o foco da oração. E pela madrugada é diferente. Já começa pelo sacrifício que você levanta pela madrugada para falar com o Senhor, porque Ele entende que é um sacrifício, gente. A gente faz com amor pro Senhor, mas que o Senhor entende que a pessoa se privou do sono naquele horário para falar com Ele, para estar com Ele. E é o melhor horário porque tá tudo silencioso, não tem barulho de ninguém, não tem vizinho passando, não tem carro passando, não tem cachorro latindo, não tem obra. Então você tá ali naquele silêncio profundo e concentrado apenas no Senhor. Então, você vai nesse horário dar o quê? O melhor sem distrações ao Senhor. Contei pra vocês, então, a experiência que eu tive em relação a isso. Então, o que eu quero falar pra vocês é: busque o Senhor sem distrações. Busque ao Senhor que Ele ministre na sua vida onde você precisa melhorar. Até que Cristo venha, ou que Ele vai vir, ou coletivamente ou individualmente. Mas vamos, de fato, querendo ou não querendo, vamos nos encontrar com o Senhor, as pessoas acreditando ou não. A gente vai prestar as contas dos nossos atos sobre aquilo. Não chegue a Ele de mãos vazias. Tente melhorar em tudo que você puder. Fala: Senhor, me ajuda, me mostra
se revela a mim, revela onde eu tenho que melhorar, revela o que eu tenho que fazer para andar no seu caminho. Peça para o Espírito Santo te encher na forma de ser transformado. Muitas vezes as pessoas falam, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas a melhor coisa que tu tem que fazer, o batismo é um revestimento espiritual, é necessário. Mas peça que o Espírito Santo trabalhe na sua vida para te transformar. A transformação, o verdadeiro evangelho, ele muda o indivíduo. Peça para que cause o que? Uma metanoia, uma mudança totalmente, que comece aqui de dentro. Muitas vezes a gente quer servir a Deus, a gente quer fazer o melhor, mas quando a gente sai das portas da igreja, do lado de fora, você não é crente, suas atitudes não dizem, o jeito que você se comporta, que você fala, que você se veste, não diz que você é. Então peça para que Cristo te molde da melhor forma, para você chegar perante Ele da melhor forma, para que Ele se agrade. Peça a Deus, Senhor, o Senhor está se agradando de mim? Fala comigo, me mostra onde eu tô errando, me mostra o que eu devo fazer para acertar. Eu tô falando isso, gente, pro teu bem e pro meu bem também, sabe? Eu peço ao Senhor que Ele me mostre. Eu falo, Senhor, gente, você tem que pensar no Senhor e estar orando 24 horas. 24 horas você tem que estar buscando ao Senhor. E muitas vezes, mesmo você estando com o Espírito em oração, muitas vezes a carne vai lá e fala na frente antes de você, sabe? Então, que a sabedoria de Deus, né, o Espírito Santo te molde, que você seja moldado para glorificar o nome do Senhor em todos os seus atos. Amém? Hoje em dia tá cada dia mais difícil, dentro desse evangelho que a gente tá vendo sendo pregado por aí, pessoas verdadeiramente cristãs. Então, que você seja ponto de referência de Deus. Ser santo é ser separado. Então, que as pessoas olhem para você e para sua vida e vejam uma pessoa separada do mundo, sabe? Porque antigamente, eu tava falando isso com meu marido, a gente via as pessoas na rua e a gente já sabia. Aquele ele é crente, aquele não é. Ai, Ari, mas hoje em dia a aparência não quer dizer nada. Sim. Muitas vezes você acha que a pessoa é e não é. Só que a gente tem que parecer ser de Deus e ser também. Não adianta você ser e não parecer. Às vezes é aquilo que tá externo que vai chamar as outras pessoas para perto, sabe? Então, claro, muito mais que parecer, você tem que ser. Mas você também tem que se comportar como uma pessoa, né? Que serve a Deus, que as pessoas possam enxergar isso, né? Tá bom? Na sua vida, né? Eis que surge um povo diferente, né? Diferente em todas as situações. Amém? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Deixa teu like e te inscreve. Deus abençoe a tua casa. Te espero no próximo vídeo.